Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais uma aula. A gente vai tratar agora sobre processo administrativo, a Lei 9.784. Vamos resolver várias questões da Lei 9.784, que trata dos procedimentos administrativos em geral dentro da administração pública federal. Então, vamos lá para a nossa primeiríssima questão da aula de hoje. Abra aí na tela a primeira questão. Primeira questão, ó. Diz a Lei 9.784 de 99 estabelece que normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Nela se encontra expressamente previsto o dever de decidir da administração, que consiste em emitir explicitamente, após concluída a instrução, decisão nos processos administrativos, no prazo prorrogável, por igual período de até, letra B, 30 dias é o prazo para decisão. Aqui, ó, vocês não podem confundir o prazo para decidir do PAD com o prazo para decidir no procedimento sumário, com o prazo para decidir nos processos administrativos regidos pela Lei 9.784. Só relembrando, lá no PAD, o prazo para decisão são 20 dias. Prazo para a conclusão do processo, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias e mais 20 para o julgamento. No procedimento sumário, já são 5 dias o prazo para decisão. E no processo administrativo, regido pela Lei 9.784, são de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, lembrando que a autoridade ela tem a obrigação de decidir, é o que está previsto na Lei 9.784. Então, vamos lá para a próxima questão. O gabarito dessa primeira questão aí, letra B, vamos à próxima. Diz: a revisão do processo administrativo, letra A, tem cabimento em qualquer tipo de processo, tenha sido aplicada a sanção ou não, errado. E por que errado? Porque só cabe revisão, pessoal, nos casos de processos de que tenha resultado sanções, ou seja, penalidade. Não cabe revisão em processos administrativos onde não haja aplicação de pena. Por exemplo, a concessão de um benefício previdenciário, um requerimento de férias, por exemplo. É incabível a revisão do processo. Só tem revisão quando a administração aplica uma penalidade, como ocorre lá na Lei 8.112 de 1990, que não tem na lei a previsão de instância recursal. A autoridade administrativa aplica a pena de demissão e não cabe recurso, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Já em outros procedimentos, como por exemplo a concessão de benefício previdenciário, se alguém requer uma aposentadoria em uma determinada instituição pública, essa aposentadoria é indeferida, cabe recurso. Revisão não. Porque, no caso, a negativa da concessão de um benefício previdenciário não se equipara à revisão, aliás, à penalidade para efeito de instauração de um processo revisional. Portanto, letra A, ela é errada. Letra B, só tem cabimento a pedido do interessado, a letra B está errada também, porque o processo de revisão cabe tanto a pedido como também de ofício. A própria autoridade administrativa, tendo conhecimento de uma ilegalidade praticada pelo administrador público, ela deve obrigatoriamente instaurar um processo revisional. Claro, desde que surjam elementos novos, provas novas, que à época do processo administrativo não era de conhecimento da comissão. Ou se, por exemplo, a penalidade foi totalmente inadequada à conduta praticada pelo agente público. Se a penalidade não tiver conexão nenhuma, for uma decisão totalmente teratológica, que é a expressão utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, nada a ver com o processo, então será possível sim um processo de revisão. Não tem, só tem cabimento, errado. Letra C, não pode ser pedida se já tiver ocorrido a coisa julgada administrativa, errado. Porque mesmo após a coisa julgada administrativa, já o que é coisa julgada administrativa? Existe coisa julgada administrativa? Existe sim. Só não existe a coisa julgada material. Coisa julgada material é quando a matéria ela é decidida definitivamente e não pode ser revista. E isso só acontece no âmbito do Poder Judiciário em virtude de um princípio chamado princípio da segurança jurídica. Quando algo é decidido e é transitado em julgado, dificilmente aquela decisão transitada em julgado ela vai ser reformada.
O que é possível, por exemplo, é uma ação rescisória. O que é possível, por exemplo, é uma ação no processo civil chamada de querela nulitatis para desfazer aquela decisão que foi definitivamente tomada e não cabe mais recurso. Já no âmbito administrativo, a coisa julgada administrativa, o trânsito em julgado administrativo ocorre quando, por exemplo, alguém tem o seu benefício previdenciário negado e não entra com recurso dentro do prazo administrativo legal. Quando ele não entra com recurso dentro do prazo legal, ocorreu o que se chama de trânsito em julgado administrativo. Isso não impede, porém, que o requerente, que o segurado, postule judicialmente aquela demanda judicial, aquele bem jurídico. Ou seja, não existe coisa julgada administrativa, mas existe o seu trânsito em julgado. E o seu trânsito em julgado vai implicar o quê? Que não pode a pessoa mais postular, ao menos administrativamente, aquele bem jurídico. Pode no âmbito judicial. Agora, no âmbito administrativo, ocorreu o que se chama de trânsito em julgado. Então, quando diz letra C, não pode ser pedida se já tiver ocorrido a coisa julgada administrativa errado, porque pode sim, porque estamos tratando de processo revisional. Um processo revisional, pessoal, pode acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos. É a regra, pelo menos no âmbito federal, que a própria lei fala a qualquer tempo. Como é a qualquer tempo, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado administrativo, é possível que seja instaurado o processo revisional. Poxa, se descobrir uma prova de que inocenta aquele servidor público, nada mais justo do que inocentá-lo, mesmo depois de tantos e tantos anos, devolvendo-lhe o cargo que ele é de direito, ou se já falecido, todos os benefícios, todas as vantagens que deveria ter recebido até aquele momento aos seus herdeiros. E isso é o que deveria fazer a administração pública. Portanto, letra C errada, letra D. Subordina-se à existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada? Verdadeiro. Portanto, é necessário que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da penalidade aplicada, que está lá na Lei 9784. Letra E, pode implicar o agravamento da sanção? De jeito nenhum. Não pode implicar no agravamento da sanção. E o que é o agravamento da sanção? É a situação do servidor piorar após um processo revisional. É vedado o que se chama de reformatio impejus. Reformatio impejus é reformar uma decisão administrativa para piorar a situação do servidor público. Isso não pode acontecer de um processo revisional. Portanto, o gabarito da questão, letra D. Vamos à próxima questão de processo administrativo. Diz aí, ó, no caso de um parecer obrigatório e não vinculante, deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não deve ter seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. É o seguinte, às vezes, pessoal, dentro de um processo administrativo, há a necessidade da administração solicitar um parecer técnico, seja um parecer jurídico, um parecer médico. Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma autoridade administrativa receba um requerimento de um servidor para que ele seja readaptado em outro local. Ou, por exemplo, um pedido de remoção por motivo de doença em pessoa da família. A própria Lei 8.112 diz, olha, nestes casos, há necessidade de uma perícia médica. Poxa, como é que eu vou readaptar um servidor em um outro cargo público sem essa perícia médica? Essa perícia, portanto, ela se torna obrigatória. Ela é obrigatória. Uma coisa é ser obrigatória e outra é ser vinculante. Vinculante é, eu vou pelo que a perícia me apresentar. Se a perícia disser que está doente, que é necessária a readaptação, eu readapto. Se não é caso de readaptação, eu não readapto e pronto. Ou seja, o ato é vinculado. Eu estou preso, diretamente preso ao parecer técnico. Em algumas outras situações, não. Como, por exemplo, um parecer jurídico de que o servidor público está querendo, sei lá, fazer um curso de pós-graduação e o curso de pós-graduação dele não tem uma clarividência sobre qual é o objeto daquele curso, se tem ou não tem pertinência, eu mando, solicito um parecer jurídico, esse parecer pode até ser obrigatório, mas não é vinculante. Outro exemplo é o próprio relatório da comissão de PAD, lá na Lei 8.112. Porque lembrem que lá na Lei 8.112 prevê a lei que, após a conclusão, aliás, a conclusão do processo administrativo se dá com relatório.
Esse relatório é conclusivo, acaba sendo o quê? Um parecer. Esse parecer, ele é obrigatório? É. Mas ele vincula a autoridade julgadora? Não, não vincula a autoridade julgadora. Então, sendo ele vinculante, o processo para. Sendo ele não vinculante, o processo não para. Caso que ele não seja apresentado no prazo legal. E qual o prazo legal, Jean, para emitir esse parecer técnico? São de 15 dias. Prazo para parecer, 15 dias. Se não for apresentado, aí eu pergunto, ele é vinculante? É, processo paralisa. Enquanto ele não for emitido, a autoridade não pode decidir. Ele é vinculante? É não. Então, eu sigo com o processo, mesmo sem esse parecer. Agora, claro, em ambas as situações, o servidor técnico responsável será responsabilizado pela negligência ou pela falta de prestação daquele serviço que ele foi imposto. Portanto, gabarito da questão é errado, bota aí na tela. O gabarito da questão é errado. E por que errado? Porque se ele é não vinculante, se deixar de ser emitido no prazo fixado, e esse prazo fixado é de quantos dias? É de 15 dias. O processo não deve ter seguimento até a respectiva apresentação. Se ele é não vinculante, ele não deve ser seguimento, errado, porque ele deve ter seguimento, sim. O processo só paralisa se o parecer for vinculante. Portanto, questão falsa. Vamos à próxima. Com a publicação da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, houve significativa melhoria na proteção dos direitos dos administrados e na execução dos fins da administração pública. Com relação aos agentes administrativos, aos direitos e deveres dos servidores públicos e ao processo administrativo, julgo os próximos itens. O Supremo Tribunal Federal não pode acolher reclamação fundada em violação de enunciado e súmula vinculante contra decisão em processo administrativo do Poder Público Federal. Está dizendo que o STF não pode acolher reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante contra decisão em processo administrativo do Poder Público Federal. Está errado, pessoal, porque pode sim. Uma das inovações, uma das alterações da Lei 9784 foi justamente essa história de súmula vinculante. Onde é que está essa súmula vinculante? Lá na Lei 9784. Está aí, na tela de vocês. No artigo 56, parágrafo 3º, vejam só o que diz o texto. Vou colocar um lápis vermelho aqui. Diz o seguinte, se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar a decisão, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Então, primeira coisa, Jean, o que é essa história de súmula vinculante? O que é uma súmula vinculante? Pessoal, é o seguinte, vários julgados são apresentados no judiciário. Às vezes, várias demandas são apresentadas com o mesmo objeto. É o chamado efeito manada lá no processo civil. Quando alguém entra com ação e ganha, aí 1 trilhão de pessoas entra com a mesma demanda judicial e o judiciário tem que dar conta dessa demanda e com celeridade, porque é um fundamento da Constituição Federal, e às vezes chegam a mesma demanda milhares de vezes lá no Supremo Tribunal Federal, apenas para o Supremo dizer, não é assim, é assado. Eu já decidi sobre isso, eu vou decidir de novo. Agora imagine só, trilhões de processos, tratando sobre a mesma coisa, chegando diariamente no Supremo Tribunal Federal apenas para o Supremo dizer, eu já disse que é assim. Eu vou dar um exemplo. Na Lei 8.112, não fala nada sobre representação processual do advogado, do servidor público indiciado no PAD. Não fala nada. Não há necessidade de advogado no processo administrativo disciplinar, nem mesmo a obrigatória apresentação do advogado na Lei 9784. Não há a necessidade imposta pela lei como advogado como obrigatório da sua capacidade postulatória. Não há. Só que muitos advogados alegam que quando o servidor é demitido sem que haja uma representação por alguma pessoa qualificada, que é justamente o advogado, está-se aí havendo uma violação da ampla defesa e de contraditório, que são preceitos constitucionais, e como são preceitos constitucionais, o grande garantidor disso aí é quem? É o Supremo Tribunal Federal. Aí, meu amigo, é muita ação chegando no Supremo Tribunal Federal, STF.
Meu cliente ele foi demitido sem que lhe fosse garantida ampla defesa e contraditório. Aí o STF, eu já disse que não é preciso advogado em processo administrativo disciplinar. Aplicação da penalidade justa, demissão legal. Indefiro o recurso extraordinário. Julgo improcedente o recurso extraordinário do servidor público, que está alegando que teve sua ampla defesa, o contraditório violado pela falta de advogado. O Supremo Tribunal Federal não aguentou mais isso. Ele aprovou uma súmula vinculante. Quando ele aprova essa súmula, que é vinculante, todos os órgãos do Judiciário e também do Poder Executivo, Legislativo não, hein? Mas do Executivo, são obrigados a cumprir essa súmula vinculante. A mesma regra vale também para o nepotismo, que tem súmula do Supremo Tribunal Federal tratando sobre isso. E se eventualmente alguém descumpre essa súmula vinculante, qual é o remédio processual cabível? Reclamação. Então, uma pessoa pode, através, claro, de advogado, entrar com essa demanda judicial, que a reclamação não é apenas uma pessoa que está reclamando em uma ouvidoria. A reclamação é uma peça processual prevista no novo Código de Processo Civil, já existia, mas passou a ter uma efervescência maior do que o antigo Código de Processo Civil. Pode o advogado bater diretamente às portas do Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, e lá não sei aonde, e lá na Paraíba, tem um reitor, tem um servidor público que está descumprindo a sua súmula vinculante, Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo pode vir e resolver a coisa. Agora, para isso, dentro de um processo administrativo, quando você apresenta o recurso, a autoridade tem que dizer, olha, não é o caso, parece, mas não é o caso da súmula vinculante. Não é o caso. Ou seja, é necessário que a autoridade dê ao caso um chamado de extinguish. E isso significa que a autoridade vai ter que esclarecer qual é a diferença entre aquele caso, objeto do processo, e também a súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente o que tem dizendo aí nesse parágrafo 3º que a gente viu. Agora, se for mantido, ó, abrindo de novo a Lei 9784, abre novamente, para a gente ver, porque no caso de recurso, cadê? Está lá embaixo. No caso de recurso aqui, ó, artigo 64b. Vejam aí comigo. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação, fundada em violação denunciada de súmula vinculante, cuidado que é súmula vinculante, dá-se à ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e também penal. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal acolher essa reclamação, a chamada vai vir de lá da Suprema Corte, vai vir de lá de Brasília. Ei, resolva esse processo aí, tá tudo errado. Inclusive, quanto às demais demandas que aparecerem, vai ser assim também. Você cumpra a minha súmula vinculante. A súmula vinculante é um instituto recente, que foi dado justamente para tentar resolver esse efeito manada dos recursos repetitivos, das demandas repetitivas, para tentar diminuir o inchaço no judiciário de demandas que tratam basicamente do mesmo objeto, certo? Portanto, o gabarito da questão, voltando aí para a questão, ó, a questão é errada, porque está dizendo que o STF não pode acolher a reclamação, abre aí na tela, está dizendo que o Supremo não pode acolher a reclamação, ele pode acolher a reclamação com certeza de violação da súmula vinculante, no caso de descumprimento pela autoridade administrativa. Vamos lá, próxima. Caso o diretor-presidente de uma autarquia federal edite um ato delegando a outro diretor a competência para julgar recursos administrativos, tal delegação será legal? De jeito nenhum. Questão falsa. E por que questão falsa? Porque é o seguinte, pessoal, não é possível delegação para julgamento de recursos. É uma das limitações do ato delegatário. A competência ela pode ser delegada. Quando eu digo delegar, é transferir poderes, tanto para órgãos subordinados, como também para órgãos não subordinados, por razões de índole técnica, jurídica, econômica, territorial e social. Agora, essa competência que pode ser delegada tem que ser parcial. Não pode ser toda a competência do servidor delegada para outro servidor público. Tem que ser parcial, tem que ser publicada em portaria, tem que ser delimitada no tempo e no espaço, pode ser revogada a qualquer tempo. Quando o delegado executa o ato, tem que fazer referência naquele ato da portaria ou da ordem de serviço que lhe autorizou a prática, que lhe ordenou a prática daquele ato administrativo delegado, só que existem 3 exceções.
3 situações que caem direto em questão de prova de concurso, que é o quê? Quais são os casos em que a delegação ela não é permitida? Um deles é justamente esse que está aí na questão na tela de vocês. Julgamento de recursos. Não pode. O julgamento de recurso é delegado a outra autoridade. A edição de atos normativos também não pode ser delegada. E também quando a competência é considerada exclusiva. Competência exclusiva não pode ser delegada. Competência privativa pode, exclusiva não. Privativa pode, exclusiva não. Exclusiva não, privativa sim. Há uma diferença entre privativa e exclusiva, que justamente a exclusiva é que não pode ser delegada. Edição de atos normativos também não pode ser delegada e julgamento de recursos, que é a questão, também não pode ser delegada. Portanto, questão falsa. Vamos à próxima. Diz, apenas pessoa com idade igual ou superior a 60 anos terá prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância dos procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Bem, há pessoas que têm prioridade na tramitação processual, assim. E a gente pode ir lá para a lei, ver diretamente, então abre na tela aí, abre na tela completa para ficar melhor, mais legível. É o seguinte, ó, nas disposições finais, a nossa apostila tem tudo aí esquematizado. Nas disposições finais, diz o seguinte, no artigo 69A, diz, terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Quem vai ter prioridade no processo? Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, cuidado que não são 65, são 60 anos. 2, pessoa portadora de deficiência, seja física ou mental. 3, vetado. 4, pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e outra doença com base na conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Só é solicitar. Aí como? Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente que determinará as providências a serem cumpridas. Quais providências são essas? Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Então, essas são as pessoas que têm direito à prioridade processual. Essas são as pessoas. Portanto, voltando à questão aí, está dizendo que apenas pessoa com idade igual ou superior a 60 anos? Não. Tem as pessoas deficientes, tem também as pessoas, cadê de novo na lei? As pessoas com essas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, mas não tem a grávida, né, pessoal? Aqui na Lei 9784 não tem a grávida, então esse fato de não ter a grávida acaba gerando a possibilidade de cair uma questão de prova. Vocês, cuidado, não tem grávida como prioritária do processo administrativo. Vamos à próxima questão. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, sendo certo que da revisão do processo poderá resultar agravamento da sanção de jeito nenhum. Não pode haver agravamento da sanção, como já falamos hoje, é vedado o que se chama de reformatio impejus do processo administrativo disciplinar ou do próprio processo de que resultou penalidade. Vamos à próxima questão. Diz, acerca do processo administrativo federal, assinale a questão correta, letra A. No âmbito do processo administrativo, não há previsão de defesa de interesses difusos ou coletivos. Claro que há, com certeza há. E a gente pode olhar lá na lei. Onde é que tem isso, Jean? Lá na parte que trata dos requerimentos. Cadê a segurança, dos direitos do administrado, depois os direitos do início do processo, aqui, dos interessados. Artigo 9º. Veja o que diz aí no artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas e jurídicas que eu inicie como titulares de direitos, os requerimentos comuns. 2, aqueles que, sem terem iniciado o processo,
Tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada? 3. Vejam agora. As organizações e associações representativas no tocante a direitos coletivos. Observe que sempre que falar de organizações, marquem coletivos, hein? Quem mais? 4. As pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Vejam que fala de pessoas ou associações. Quando falar de pessoas ou associações, interesses difusos. Jean, qual a diferença entre interesse difuso e interesse coletivo? A diferença, pessoal, entre interesse difuso e interesse coletivo é que no interesse coletivo dá para mensurar a quantidade de pessoas atingidas pela decisão administrativa. Já no interesse difuso, uma decisão tomada administrativamente é impossível ter conhecimento, ter cognição do tamanho, da dimensão dos efeitos subjetivos das pessoas atingidas pela decisão. Então, uma coisa é direito coletivo, dá para mensurar quantas pessoas são atingidas, direitos difusos não. Por isso que se fala de organizações. Quais são as organizações? Organizações sindicais. E uma organização sindical, ela age para proteger direitos o quê? Coletivos, que dá para medir quantas pessoas integram aquele sindicato, direitos coletivos. Ou, no caso, associações, quando se der para tratar de interesses coletivos, quando aparecer organização, um marco coletivo. Já pessoas, no caso indeterminados, ou associações, quando se tratar de interesses difusos, quando não der para medir a quantidade de pessoas, não der para computar a quantidade de pessoas atingidas pela decisão administrativa. E lembrando também, sendo pessoa física, só quem pode ser parte no processo administrativo é aquele maior de 18 anos. E o menor de 18. Uma criança que eventualmente seja beneficiária de uma pensão por morte será representada pela sua mãe, pela sua representante legal, como por exemplo a curadora, mas ou no caso o tutor. No caso será tutor, não curador. Será um tutor da criança menor de 18 anos. Então, neste caso, somente maiores de 18 anos, quando se tratar de pessoas físicas. Vamos a mais. Letra A, bota aí na letra B. Estamos na letra A ainda. Letra B, bota aí na tela. Diz aí, no direito fundamental, o direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação se estende ao processo administrativo por expressa determinação da Constituição Federal. Com certeza, tem lá na Constituição Federal sobre a celeridade processual, não só no âmbito judicial, mas também no plano administrativo. Letra C, o ato que convalida ato anterior tem efeitos ex nunc, errado, pessoal. O ato que convalida o ato anterior, o segundo ato que convalida o primeiro ato tem efeitos ex tunc, efeitos retroativos. A convalidação significa o saneamento, a correção de um vício de legalidade, ou no elemento competência em razão do sujeito, ou no elemento forma, quando não for uma forma essencial e fundamental e também não estiver se referindo a direitos de natureza restrita, restringível. Então, neste caso, a correção de um ato, quando cabível pela autoridade administrativa, terá efeitos retroativos, ou seja, efeitos ex tunc e não ex nunc, como fala a letra C. Letra D. Os atos praticados em decorrência de reexame de ofício não precisam ser motivados, salvo quando importarem alteração da decisão administrativa. Errado, porque precisa ser motivado sim. E o que significa motivar? Já motivar é o quê? Motivar é indicar os pressupostos fáticos e jurídicos. Eu tenho como autoridade competente para decidir um processo administrativo de apresentar os elementos fáticos, ou seja, aconteceu X, Y, Z, os elementos relacionados ao acontecimento e também a causa remota, que no caso é o próprio direito. O próprio direito é que deve ser apresentado juntamente com o fato para encaixar ou não na prática de um ato administrativo pelo poder público. Então, é necessária a motivação, com certeza. E letra E, em regra, os recursos administrativos possuem efeitos suspensivos. Não, não possuem. A regra é que os recursos administrativos, ao contrário, não possuam efeitos suspensivos. Pessoal, isso é regra, hein? Não só no processo administrativo da Lei 9.784, em regra, em toda a administração pública, essa, no caso, a ausência de suspensão é a que prevalece. Caiu na prova. Tem efeito suspensivo? Tem não. A regra é que não tem.
Agora, é possível sim, se a autoridade competente, de maneira cautelar, entender que, em virtude da verossimilhança, da alegação dos direitos alegados, ou possa prejudicar um direito em virtude da demora do julgamento da demanda, é possível que ele conceda o efeito suspensivo, mas é a exceção e deve ser fundamentada, não a regra, como fala a letra E. Portanto, o gabarito da questão, letra B, e terminamos por aqui. Até a próxima aula, depois a gente vem com mais questões da Lei 9.784. Um abraço a todos e até mais.